É Deus. Deus é fiel. Estamos aqui para falar um pouco de fé. Falar sobre fé é uma paixão na minha vida, é o que move praticamente a minha existência. Eu vim de uma vida onde o único recurso que eu tinha era fé. Se eu estou aqui até hoje, eu posso te dizer, eu estou aqui porque eu tive fé. E é algo que, de fato, me deixa muito feliz poder compartilhar com você essa verdade que um dia me alcançou e que mudou a minha história. Eu costumo dizer que até um dia da minha existência, talvez era escassez, era sofrimento, era pobreza, eram tantas coisas, mas um dia eu entendi quem era Deus, o que Ele representava para mim, e eu acessei um novo lugar pela fé, e a partir de então a minha vida foi completamente transformada. E eu não estou aqui para falar sobre mim, estou aqui para falar sobre a palavra, mas eu estou aqui para te dizer, não importa o lugar que você está hoje, Deus pode te tirar desse lugar e mudar completamente a sua vida se você entrar e acessar esse lugar que Deus tem para você pela fé. Aleluia, glória a Deus. E Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com você. Paulo escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, uma porção de fé é depositada no seu coração. Nessa noite, uma porção da palavra de Deus vai ser depositada. Só que você precisa entender a forma correta de receber a palavra que vai ser liberada. Porque dependendo da forma como você recebe a palavra que foi liberada, isso pode fazer com que algo aconteça dentro de você que vai frutificar, que vai produzir, e você de fato entre num novo tempo, num novo acesso, num novo lugar. Ou a forma como você ouve pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Jesus dizendo uma parábola, ele diz assim, o semeador saiu a semear e ele vai dando exemplos de como foi lançada a semente, os terrenos que receberam a semente. Deixa eu te dizer, a semente era a mesma, o semeador era o mesmo. A diferença era o terreno que recebia a semente. Então eu posso chegar aqui e estar nesse culto e receber uma palavra que vai mudar toda a minha história. E na semana que vem eu tenho um testemunho poderoso de milagre para contar, porque eu recebi da forma correta. Como eu posso chegar aqui, ouvir, achar que foi tudo muito ruim, muito chato e sair daqui da mesma forma? O que vai determinar quem vai receber ou não aquilo que Deus tem para derramar nessa noite é a forma como você recebe. Então, se você veio aqui para receber, querido, faça alguma coisa, porque todas as vezes que eu vejo alguém recebendo algo da parte de Jesus, essa pessoa está fazendo um barulho, essas pessoas estão chamando a atenção do mestre, dizendo, Jesus tem misericórdia, olha para mim. Porque uma resposta é precedida por um clamor. Se você clama, há resposta. Se você faz barulho, Jesus para te ouvir. Mas se você continua do mesmo jeito, você vai entrar aqui e vai sair, a sua vida vai continuar a mesma. E eu quero contextualizar você nesse ambiente, porque eu faço isso todas as vezes que eu vou dar aula. Não vai ser uma aula, mas eu gosto que você entenda isso. Jesus, quando Ele quer trabalhar na nossa vida, Ele nos tira dos lugares em que estamos e nos coloca em ambientes favoráveis ao mover, ao agir e a um despertamento de fé na nossa vida. Nós estamos no culto fé, esse culto tem um nome proposital, porque esse é um ambiente onde nós falamos de fé para ativar a sua fé. Jesus se encontra com um cego e aquele cego diz, tem misericórdia de mim. Jesus tira o cego da cidade e vai com ele para fora, porque o ambiente onde ele estava era um ambiente de incredulidade, onde as pessoas conheciam aquilo que ele era. Mas quando Jesus te tira desse ambiente e traz para um ambiente do culto de fé, para ativar você, Ele está dizendo, olha o que eu vou fazer em você. As pessoas que estão à volta não podem interferir, não podem perceber, mas você vai ser alcançado por isso. E sabe o que Jesus diz para aquele homem? Vai, se lave no tanque. Querido, o tanque era o lugar onde todo mundo se lavava.
As pessoas iam ali rotineiramente, mas um dia, aquele homem, segundo uma palavra de Deus, voltou naquele tanque, ele fez aquilo que ele sempre fez, mas quando ele fez segundo a ordem de Jesus, o resultado foi completamente diferente. Não importa se amanhã você vai sair daqui e vai viver a sua vida da mesma forma, fazendo a mesma coisa. Eu quero te dizer que se você receber uma palavra de Deus nessa noite, amanhã quando você acordar e for para o seu serviço, vai ter uma resposta e um trabalhar diferente, porque Jesus está liberando sobre nós direção. Agora que eu já contextualizei para você, fique esperto, porque pode ser que uma palavra seja liberada e para alguém não seja nada, mas para você seja a palavra da sua vida. Se manifeste, levanta da glória, abre a sua boca, faz barulho. Está todo mundo aqui no mesmo lugar, no mesmo estado, veio todo mundo aqui procurando a mesma coisa, Jesus, e Ele está aqui. Mas receber ou não faz parte da dinâmica de como nós vamos nos comportar diante da presença dEle. Amém? Vocês perceberam que eu fico muito... Vai dar certo. Vamos lá. Eu quero ler com você a palavra que está ali em Hebreus, no capítulo 11, versículo 11. Diz assim: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Eu vou ler de novo com você. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Eu amo esse texto, mas antes vamos orar. Pai, eis aqui a tua palavra. A tua palavra, ela é como um martelo que despedaça a rocha. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A tua palavra é vida para quem acha e é saúde para o nosso corpo. Uma vez que somos expostos à tua palavra, fé é acrescentada, destinos são mudados e a nossa vida nunca mais é a mesma. Espírito Santo, traz sobre nós espírito de revelação e sabedoria no plano conhecimento de Cristo Jesus, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Eu tenho certeza que nessa noite há algo preparado no céu, nos faça acessar, que nós possamos entrar por este lugar que já foi aberto pelo sangue de Jesus, para receber da porção da revelação, da palavra que vai mudar a nossa história, que vai mudar o nosso destino, que vai mudar o quadro que foi estabelecido para um quadro que honra e que glorifica o teu nome. Faz mais uma vez, Jesus, faz apesar de nós. Senhor, toma minha boca, que Henrique desça, o teu espírito cresça por misericórdia. Usa a minha boca se necessário, muda a expressão, muda o meu vocabulário, mas que o teu povo consiga compreender, consiga receber e saia daqui edificado pela tua palavra e só pela tua palavra. Toda honra, toda glória, toda exaltação te pertencem e para ti são todas as coisas. Esse texto é um texto que é maravilhoso, porque ele faz questão de ressaltar alguma coisa. Se você conhece a história de Abraão e de Sara. Abraão e Sara, eles saem da terra deles, com destino a uma terra que Deus tinha prometido. Mas na promessa, no pacote da promessa de Deus para eles, havia uma palavra em específico: eu vou fazer de vocês uma grande nação. Só que se você olhar para o texto, ele está dizendo que Sara era avançada em idade e estéril. Sara não era só avançada em idade. Sara não era só uma pessoa que geneticamente, por conta da idade, não poderia ter filhos. Sara também era estéril, ou seja, ela não podia gerar. Mas a Bíblia diz que ela recebeu poder para gerar um filho. Eu dei um tema para essa mensagem de hoje, que é uma fé que gera. Às vezes nós olhamos para um comportamento de fé, achando que Deus vai fazer tudo que precisa ser feito. Mas a grande verdade é que Deus vai nos dar instruções específicas para que a gente caminhe segundo a palavra dEle, para poder gerar, não segundo a nossa força, não segundo aquilo que nós podemos fazer, mas segundo aquilo que Ele nos capacita para poder avançar no bom propósito que Ele determinou para nós. Então nós temos um cenário que talvez seja extremamente desafiador. Sara é estéril, é idosa.
Mas quando a gente lê esse texto lá em Hebreus 11, ele está trazendo uma galeria de heróis da fé e falando sobre a fé de uma mulher que recebeu poder para gerar. Talvez a gente olhe para esses personagens e a gente pense, nossa, que incrível coisa eles fizeram, como eles são bons. Mas se você for olhar atentamente, eles não fizeram coisas muito maravilhosas. Um ou outro, talvez. Mas muitas dessas pessoas que estão ali foram pessoas que apenas creram. E porque creram, fizeram coisas que talvez a gente julgue boba demais. Um exemplo é Enoque. Enoque andou com Deus. Eu me revolto quando eu leio esse texto. Eu me revolto. Porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era visto porque Deus o tomou para si. Enoque, a Bíblia não diz sobre Enoque abrindo o mar, sobre Enoque fazendo milagres, sobre Enoque lutando contra grandes exércitos e vencendo. Você não vai ver um relato de uma vida gloriosa. Você vai ver o relato de alguém que tinha como rotina na vida andar com Deus. E ele andava tanto com Deus, e Deus se agradava tanto do andar de Enoque com Deus, que Deus resolveu falar, Enoque, você é precioso demais para estar longe de mim, vem. Eu não sei você, mas eu fico revoltado com isso. Porque qual é o nível da vida que eu estou levando? O que eu estou fazendo? Por que Enoque foi arrebatado e eu não? E se você for parar para pensar, Enoque nem chegou a pegar no microfone para poder pregar para ninguém. Às vezes nós estamos olhando para a Bíblia e para tudo que está acontecendo e nós queremos ser aquelas pessoas que vão fazer coisas extraordinárias. Deus não quer pessoas que façam coisas extraordinárias, Deus quer pessoas que andem com Ele. É o seu andar com Deus, é o seu nível de relacionamento e intimidade que determina aquilo que você vai viver. Talvez Enoque pudesse ser um dos personagens bíblicos mais influentes, mais expoentes, mais relevantes, o mais impressionante, por conta daquilo que ele vivia com Deus. Mas ele estava num lugar tão especial que Deus falou, não vou gastar tempo com você nisso. Vou te trazer para perto. A gente olha para o texto e a gente vê Abel. A oferta de Abel fala até hoje, é isso que a Bíblia diz. Mas o que Abel fez de extraordinário? Ofertou. Ofertou. O que Sara fez de extraordinário? Seguiu o marido dela. Seguiu o marido dela, ela entrou na galeria dos heróis da fé porque ela decidiu embarcar na missão do seu marido. E no meio da missão do marido, ela acreditou que Deus era fiel para fazer cumprir aquilo que ele tinha dito. E por causa disso, ela recebeu poder para ter um filho que ela não teria naturalmente. Ela não fez nada de maravilhoso. Ela só confiou. A gente quer colocar a fé num lugar muito espetacular, sendo que Deus só espera de nós confiança nele. Aos olhos humanos, Sara não poderia gerar. E deixa eu te dizer, a fé não ignora a realidade. A fé não ignora a realidade. Até porque o texto está dizendo, e faz questão de ressaltar, ela era idosa e estéril. A realidade da existência de Sara está posta no texto, registrada na Bíblia, para que a gente soubesse a condição e a circunstância na qual ela estava estabelecida. Idosa e estéril. A fé não nega a realidade, mas a fé crê numa realidade superior àquela que está estabelecida na terra. Eu não sei qual é a necessidade, não sei aquilo que Deus falou para você e qual a realidade na qual você está inserido. A palavra de Deus está numa realidade superior, suplantando a realidade atual e fazendo com que eu e você vivamos à altura de um novo lugar que Ele determinou para nós. E deixa eu te dizer algo. Sara fez de tudo para não chegar na promessa. Quando a gente olha lá para Gênesis no capítulo 18,
Abraão sai da sua terra com aproximadamente 75 anos. Ele sai, ele recebe uma palavra. Deus vai confirmando essa palavra ao longo dos anos. Mas quando Abraão tinha lá quase seus 90 anos, 90 não, 85, 86 por ali, Sara decide dar uma ajuda para Deus. Fala, olha, eu não tenho condições de gerar aquilo que o Senhor falou. Eu não tenho condições, quando eu olho para mim, a palavra de Deus é muito maior do que a realidade na qual eu estou estabelecido. Deus tinha feito uma promessa, vocês serão numerosos, o povo de vocês vai encher a terra. Mas Sara está olhando para ela e ela está dizendo, eu não tenho condições de gerar aquilo que Deus falou que eu iria gerar. E ela fala, eu tive uma ideia. Abraão, está aqui Agar, minha serva, se deita com ela. Ela vai poder te dar aquilo que eu não posso te dar. E Abraão se deita com Agar. E Agar fica grávida. Sabe o que Sara faz? Fica chateada. Ela se chateia porque Agar engravidou. Às vezes é isso que nós fazemos com a promessa que Deus nos deu. Nós não achamos que nós estamos habilitados, nós não achamos que nós somos capazes e a gente passa para o outro a oportunidade de dar vida àquilo que Deus disse que nós iríamos dar vida. E quando acontece, a gente fica chateado. Porque era para a gente e a gente não acreditou. Só que deixa eu te dizer algo. Deus não conta com aquilo que a gente produziu da nossa própria mão, na força do nosso próprio braço. Deus não reconhece aquilo que tem início no homem, Deus só reconhece aquilo que tem início nele. Tanto que quando Deus conta a descendência de Abraão, Ismael foi abençoado, mas ele não foi contado, porque o filho, que era o filho que Deus tinha prometido, não era Ismael, era Isaque. Isaque é o filho da promessa. Isaque é o filho do impossível. Isaque é o filho do não explicável. Isaac é o filho que vem da parte de Deus. Porque deixa eu te dizer, se você pode explicar, não foi você, não foi Deus, foi você. Se você pode explicar, foi você que fez. Nós temos os nossos métodos, as nossas estratégias, a nossa forma de lidar. E querido, não estou dizendo que é errado. Mas em relação à promessa de Deus, não é você que faz, é Deus. E quando Deus faz, não existe explicação. Talvez alguém se encontrasse com Agar e perguntasse, nossa, um filho, mas você é escrava. Quem é o pai? O pai é o chefe, é o patrão, é o meu senhor. Meu Deus, como você fez? Não, a gente lá, do nosso povo, a gente tem uma cultura. Tem um chazinho que você toma. E aí você conta, tem uma tabelinha, você vai contar, vai ter relação num período específico. E ali você vai, é certeza, batata, vai dar certo. Agar talvez soubesse contar de que forma aquilo aconteceu. Mas quando alguém se encontra com Sara, uma idosa, sentada no banco da clínica pediátrica, esperando para alguém atender Isaac. Ela está ali com um menino, balançando o menino no braço, e alguém falava, que lindo o seu netinho. E ela fala, não é meu neto, é meu filho. Seu filho? Mas o que você fez? Agar sabia contar o jeito certo para poder se ter um filho. Sara tinha como resposta, um dia Deus me deu uma palavra. Eu era estéril e eu era idosa. Eu não sei te explicar como aconteceu, eu sei que eu acreditei naquilo que Deus disse. Hoje eu carrego nos meus braços a resposta da promessa de Deus para mim. Existem diferenças daquele que crê, daquele que não crê, e aquele que quer dar um jeitinho para Deus fazer. Deus não precisa da nossa ajuda para absolutamente nada. Deus precisa da nossa obediência, segundo a direção que Ele estabelece para nós. E queridos, muitas vezes nós podemos produzir coisas,
através de estratégias humanas, justificando através da força do nosso braço, e essa coisa nunca ter vindo da parte de Deus. E isso é o que talvez seja problemático para nós, porque Deus não respalda aquilo que não vem dele. Se eu e você pararmos para olhar, o mundo está cheio de pessoas tentando conquistar coisas, tentando ocupar lugares, alcançar lugares, pela força do braço. Pessoas que querem viver aquilo que Deus não determinou para elas, mas decidiram abandonar o plano de Deus para a vida que Ele determinou. Sara tentou fazer isso. Ou não vou. Quando o menino tinha lá seus 12 anos, 13 anos, Abraão já com 99 anos. Porque Deus é assim. Deus não trabalha no nosso tempo, e às vezes Ele gosta de dar uma complicada no processo para Ele te mostrar que não é sobre a possibilidade, não é sobre a circunstância, não é sobre o que você naturalmente pode fazer, mas é sobre o poder dele sendo manifesto na promessa que ele mesmo fez. Com 99 anos, um anjo aparece para Abraão novamente. Gênesis capítulo 18, do verso 10 ao 15, nós vamos ler. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velho, meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu, eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Deixa eu te dizer algo. Muitas vezes a gente olha para esse texto e as pessoas costumam dizer que Sara está duvidando. O texto não fala que Sara está duvidando. O texto fala que Sara está questionando. Sara riu. Deixa eu te dizer, as promessas de Deus, quando ditas para nós no momento atual, causam essa estranheza. Porque o que Deus fala é tão distante da nossa realidade que quando a gente ouve, a gente ri. Não é possível. Como assim? Quando Sara ouve, ela ri consigo mesma. E você pode entender essa risada de várias formas. Você pode entender como alguém que duvidou, apesar da Bíblia não dizer isso. Mas eu aprendi na escolinha dominical que Sara estava duvidando. Eu aprendi. Não sei. Eu aprendi isso, mas o texto não diz. Ele diz que ela riu consigo mesma, ela não zombou da palavra. Ela não duvidou da palavra, ela riu, porque ela falou: será que nessa altura, meu Deus, espantada com a notícia. O que Deus tem para fazer na sua vida tem que te causar espanto. Quando você ouve a palavra de Deus ao seu respeito, tem que causar espanto. Porque Deus, Ele não age na nossa limitação, nem conforme a nossa possibilidade. Tudo que Ele fala é sempre um plus, é sempre a mais. Então, se Deus te fala alguma coisa, se espante mesmo. Mas não duvide. Ele diz: por que Sara riu e disse: pode ser que aconteça? Pode ser, será? Ele diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Deixa eu te dizer, as promessas de Deus têm um tempo determinado para acontecer. Abraão saiu há muitos anos atrás com uma promessa, mas agora com 99 anos, no alto da sua velhice, ele está ouvindo novamente Deus dizer: eu vou fazer.
E agora Deus não só faz uma promessa, como Ele marca uma data. Na primavera do próximo ano, eu vou chegar aqui e você vai estar carregando a promessa que eu te fiz. Em qual estação nós estamos? Você não sabe? Nós estamos no verão? Eu acho que nós estamos na primavera, né? O inverno acaba em março. Estamos ainda na primavera, deixa eu te dizer. Até a primavera do ano que vem, aquilo que Deus determinou e falou ao seu respeito será uma realidade que você vai estar carregando nos seus braços, e nós estaremos aqui testemunhando a respeito dessa palavra, porque Deus estabeleceu esse dia para colocar um marco sobre a promessa que Ele determinou sobre a sua vida. Na primavera do ano que vem haverá testemunho sobre a promessa de Deus para você. Eu quero declarar e profetizar isso sobre a sua vida. E se Sara tivesse de fato duvidado? Querido, a Bíblia diz que aconteceu. O titubear de Sara em olhar para si não foi fator determinante para impedir que Deus fizesse aquilo que Ele deveria fazer. Sara entendeu que Deus era digno de confiança. É isso que a Bíblia está dizendo. Ela reputou por fiel aquele que tinha prometido. E porque ela entendeu que Ele era fiel, ela recebeu. Eu e você precisamos entender que existe uma dinâmica no reino de Deus. Uma palavra liberada não vale nada se não vier da parte de Deus. Porque a palavra pela palavra não tem poder. Se a Bíblia fosse apenas palavra e não tivesse sido inspirada por Deus, não teria valor nenhum senão histórico, porque não provinha da parte de Deus. Deixa eu te dizer, a promessa que Deus te deu não é para você crer na promessa pela promessa, porque a promessa, o importante não é a promessa, é o Deus que te fez a promessa. É quem falou para você que faria, que aconteceria. E Sara entendeu, ela tirou os olhos de ter filho, porque quando ela olhava para ter filho, ela olhava para ela. Ela falava, a promessa diz, vou ter um filho. Mas, se sou eu que vou ter um filho, eu analiso pela perspectiva da minha existência. A minha existência é limitada. Para Sara, idosa e estéril. Quando Deus te faz uma promessa dizendo algo ao seu respeito, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É receber a promessa pela perspectiva de nós mesmos. E nós olhamos para nós e falamos, eu? Não pode ser. Se eu olhasse para aquilo que Deus me falou e acreditasse baseado em mim mesmo, eu nunca chegaria. Porque se eu te contar coisas sobre mim, você vai ficar escandalizado. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados e recebendo poder e habilidade que não vem de nós mesmos, mas da parte de Deus. É Deus que nos prepara para viver o propósito, a promessa. E quando Sara tira os olhos de ter um filho e coloca os olhos em Deus, ela entende, se Ele falou, Ele vai cumprir. Porque Ele não muda, Ele não falha, Ele tem integridade de caráter. O que Ele fala, Ele cumpre. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda nem um pouquinho. Eu e você estamos olhando para Deus como nós olhamos para nós mesmos. Nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos melhorando, nós estamos evoluindo. Deus não foi, Deus não é, Deus não vai ser, Deus é. Não há mudança. Deus não está se aperfeiçoando porque Ele é perfeito. Ele já está no estado máximo daquilo que alguém não, porque a gente nunca vai conseguir ser igual a Ele. Ele já chegou, ele não muda, ele não precisa melhorar. Deus não está melhorando.
Por isso, quando Deus fala, Ele não tem dúvida do que Ele está falando, porque Ele é firme, Ele é reto, Ele é constante. Se Deus te fez uma promessa, querido, continue acreditando. Ah, mas olha, no meio do caminho, não pode ser de Deus. Deus me falou algo, Jesus amado, tudo desandou. Sabe por que tudo desandou? Porque Deus não conta com circunstância favorável para fazer nada na nossa vida. E geralmente Ele tem que mudar o cenário para que quando a promessa chegue, aquilo que a gente tanto sonhou chegue, venha com uma tarjeta. Só poderia ser Deus. Só poderia ser Deus. Sara tirou os olhos da promessa e ela colocou os olhos na pessoa certa. Você acreditar ou não no que Deus fala é extremamente importante para poder receber ou não. Se você chegou aqui e você tem dúvida do que Deus falou, deixa eu te dizer algo que talvez te choque e te desespere. Você não conhece a Deus. Se você duvidou, você não conhece a Deus. Se a minha esposa chega para mim e fala algo, eu não tenho dúvida. Eu conheço o caráter dela. Eu conheço ela. Eu não preciso de explicação. Eu não preciso, não, mas é porque é assim, assim. Não, eu conheço. Se Deus te fala alguma coisa e você está pedindo sinal, você já duvidou do caráter de Deus. O padrão daquilo que nós vamos viver, o padrão do novo relacionamento com Deus através da nova aliança, não é pedir sinal, é ter a convicção. Se Deus fala, não tem que ter espaço para dúvida. Se eu duvidei, desconfiei de Deus. Não existe nada que me irrite mais na face da terra do que quando eu falo algo e alguém diz, mentira. Tem gente que tem essa mania. Mas não existe nada pior do que você falar algo, você saber que é verdade, e a pessoa duvidar do que você fala. Imagina como Deus se sente quando Ele fala algo para nós, e nós ficamos, ai Senhor, mas se for mesmo, me dá um sinal. Manda alguém falar comigo, confirma 2, 3, 4, 5 vezes. Duvidar, pedir confirmação é um sinal da nossa incredulidade. E Deus quer nos tirar desse lugar. Deus quer nos levar para um lugar onde a palavra dele vem e nós não temos dúvida, nós obedecemos, nós avançamos, nós acessamos, nós cremos e conforme nós cremos, nós agimos. Crie, por isso falei. Você só fala daquilo que você acredita. Se você não acredita em algo, você não fala. Duvido, você tem que crer para poder falar. Só consegue falar quem crê. A fé que faz você gerar não depende de aspecto natural, porque é sobrenatural. Deus não está contando com a sua capacidade, Deus não está contando com a sua força, Deus não está contando com o seu dinheiro. Vou dizer mais uma vez. Deus não está contando com o seu dinheiro. Eu vou falar mais uma vez. Deus não está contando com o seu dinheiro para fazer milagre, porque Ele não precisa do seu dinheiro para absolutamente nada. Deus te dá a oportunidade de participar, a gente vem aqui e a gente oferta, porque Deus está nos dando a oportunidade. Mas deixa eu te dizer, se Deus quiser, Ele levanta alguém, a pessoa paga todas as contas da igreja, muda a gente de lugar, a gente vai parar num lugar completamente diferente. Daqui a pouco a gente vai estar testemunhando coisas. Porque Deus decidiu fazer e Ele não precisa de nós para absolutamente nada. 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 Quando Deus te faz uma promessa, Ele não está contando com a sua capacidade de viver a promessa. Ele está contando com a capacidade e o poder dele de fazer cumprir na sua vida a promessa. E deixa eu te dizer, Deus não tem limite. Deus não tem limite. Quando Sara duvida, o anjo diz, por acaso alguma coisa impossível para Deus? Eu vim aqui para te perguntar, por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Para você, sim. Para mim, sim. Para Deus, não.
Deus não usa como fiador de sua palavra um terceiro, ele usa a si mesmo. E Deus não mente. O que ele fala, ele mesmo garante. Eu gosto muito de um texto lá em Isaías 54, quando fala sobre canta, ó estéril, mulher que ainda não deixa a luz, porque muito mais são os filhos da mulher abandonada. Existe um imperativo dizendo canta, se alegra no meio da sua esterilidade. Canta, exulta, adora enquanto você ainda não gerou. E ele diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estende bem a estaca, firma, não impeça a expansão, porque você transbordará. Deixa eu te dizer, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que se você confiar nele, você pode gerar, mas comece a cantar enquanto você ainda não vê. Comece a preparar o lugar enquanto você ainda não vê. Comece a expandir, a declarar a palavra de Deus enquanto você ainda não vê, porque aquilo que ele falou vai acontecer. Não há quem possa impedir, a não ser o meu e o seu comportamento. Se eu decidir não acreditar, parou, Deus não faz. Mas se eu decidir hoje acreditar, semana que vem a gente já vai ter testemunho de milagre. Você pode crer nisso? Semana que vem a gente já vai ter testemunho de milagre. Eu quero declarar que até semana que vem Deus vai virar a chave e mudar a história de muita gente aqui. Você vai receber notícia boa da parte de Deus, trazendo a resposta de algo que você tem esperado há muito tempo, mudando o tempo, a estação e o cativeiro. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. E se você crer, você vai receber. E eu quero ser o primeiro a contar milagre. Eu quero chegar aqui semana que vem e já ter milagre para você. Eu não sei você, mas eu sou assim. Se Deus fizer na sua vida, eu quero que Ele faça na minha também. Porque Deus não muda. E Ele não tem filho preferido. Se você chegou aqui nessa noite, essa palavra é para você. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Porque Deus está derramando sobre nós e liberando, através da fé, poder para gerar. De repente o que você precisa gerar é algo financeiro. E Deus está trazendo sobre você a provisão para que você viva esse novo tempo, essa nova estação. De repente o que você precisa ter poder para receber, para gerar hoje é uma cura. E Deus está estabelecendo cura. De repente é um milagre, Deus está estabelecendo um milagre. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é o veredito da terra a respeito da sua necessidade hoje, mas eu quero te dizer, Deus está liberando poder para que você acesse este lugar de impossível. Não importa a circunstância, não importa se parece que passou tempo demais. Não importa se já levam anos. Não importa se a promessa foi feita há muito tempo e você ainda não viu. De repente você até tentou dar um jeitinho com a sua própria mão. Deus é um Deus que Ele restaura as rotas que percorremos. Ele perdoa e Ele traz de volta. E eu quero te dizer que mesmo que você tenha tentado dar um jeitinho, Deus está aqui nessa noite te dizendo, eu vou fazer, eu vou ajeitar, eu vou arrumar e eu vou mudar o quadro mais uma vez. Feche seus olhos, comece a orar aí no seu lugar. Espírito Santo de Deus, nós cremos nessa atmosfera de fé que o Senhor está estabelecendo aqui. E eu creio que destinos estão sendo destravados. E existem respostas sendo liberadas da parte de Deus.
Nós entendemos nessa noite que não existe limitação para aquilo que o Senhor quer fazer. E nessa noite nós estamos tirando de frente de nós toda limitação, colocando os nossos olhos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. E nós estamos nessa noite acessando, nós estamos dando passo, nós estamos entrando, nós estamos virando essa chave, nós estamos virando essa maçaneta e nós estamos entrando por essa porta. Não existem impossíveis para o Senhor, não existem barreiras. Eu tudo posso ao ouvir a sua voz. Não temas ondas, sua voz. Meu Deus, meu Deus. Eu não sei se você consegue perceber, mas existe uma atmosfera aqui especial. O Espírito Santo está liberando coisas para pessoas aqui. Existem portas sendo abertas, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, a porta que Deus está colocando para você. Diante de você não é uma porta que você vai precisar abrir, mas é uma porta já aberta pelo próprio Deus. Eu vejo como se Deus virasse páginas. Que engraçado isso, como se um livro fosse aberto e Deus estivesse virando. Sabe, pastor Elvis, no meu espírito vem uma palavra assim: o inverno já passou. O inverno já passou. Há um anúncio de uma primavera chegando sobre a sua vida, sobre a sua casa. É como se os dias cinzas fossem trocados e tivessem uma cor nova sendo estabelecida. O Espírito Santo, ele te convida a observar tudo florescer novamente. Um novo tempo, novas flores, uma nova estação. Ouça o canto, ouça o canto, ouça o canto, ouça o canto. É um tempo de se alegrar, um tempo de ver cumprir a promessa de Deus. E um tempo de ver florescer onde parecia que estava tudo morto. Receba essa palavra em nome de Jesus.
posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas, A tempestade. sua voz acalma o mar e tira o medo que vitorioso és na batalha. Não há o que temer em todo tempo tu. Eu queria fazer uma oração com você antes de terminar o nosso culto. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Essa é uma oração que nós fazemos em todos os cultos. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu aceito o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. E eu que andei perdido, me afastei dos seus caminhos, hoje eu volto arrependido, na certeza de que o Senhor me aceita. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou se você hoje, nessa noite, quer retornar para os caminhos do Senhor, eu vou fazer uma contagem e eu quero te conhecer, não perca essa oportunidade. O Espírito Santo, Ele te trouxe aqui nessa noite para um concerto, para uma nova oportunidade, para você se achegar a Ele, para estar mais perto. Eu quero te conhecer, eu vou contar até 3 e nós queremos orar com você, nós queremos abençoar a sua vida. 1, 2, 3, existe alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus ou quer voltar para os caminhos do Senhor? Não? Eu quero fazer um outro convite. De repente você chegou aqui nessa noite e você tem algo pelo qual você quer apresentar diante do Senhor. Algo que parece impossível, algo que já passou muito tempo. Algo que você já perdeu a esperança de ver, de ter, de tocar. Mas que Deus nessa noite está dizendo para você: se você crer, se você acreditar na minha palavra, eu vou fazer. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Os pastores vão estar orando por você, os intercessores vão estar orando por você, porque eu acredito que nessa noite existe um ambiente preparado para um destravar, um destravar. Um destravar. Deus é aquele que revisita promessas antigas. Deus visita o passado e Ele conhece. A Bíblia diz que Ele visita o passado e Ele faz de novo. Pastores e intercessores, por favor. Espírito de Deus, Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, Espírito Criador, Espírito Criador, Espírito Criador, faz mais uma vez, faz mais uma vez, faz mais uma vez, faz mais uma vez, mais uma vez, faz mais uma vez. Onde a gente enxerga a impossibilidade, que a mão do Senhor nesse momento toque. A tua palavra diz que o Senhor criou tudo a partir daquilo que era invisível. Pode não existir, pode não ser visto, ninguém pode ainda ter tocado. O Senhor pode fazer, o Senhor pode criar. Faz, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer.
Estabelece através do teu Espírito. Que seus filhos possam testemunhar o milagre que vem da parte do Senhor. Estabelecendo, criando, até onde não existe, Pai. Nós cremos e recebemos pela fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode ficar de pé, aplauda o Senhor. Vamos encerrar esse culto para a glória de Deus. No próximo domingo nós estaremos aqui nos nossos 3 cultos, às 9h30 da manhã, às 11h30 e às 7 da noite. Você não pode ficar de fora. E quarta-feira que vem, culto fé mais uma vez. Venha fazer parte daquilo que Deus está fazendo em Lagoinha, Sarasota. Que Deus te abençoe, que você tenha um restante de semana produtivo e abençoado em nome de Jesus. Vai com Deus, Deus te abençoe.